primeira celebração do 8 de março sem liberdade, após o 25 de abril de 74. Foram muitas as conquistas que as mulheres alcançaram com a Revolução, mas ainda muito falta concluir, como a luta pela igualdade, a efetivação dos direitos, a justiça social e a paz. É por isso que aqui estamos unidas, impulsionando uma força que transforme. Somos muitas, muitas mil para defender Abril! Somos muitas, muitas mil para defender Abril! E só se avança de verdade com direitos e igualdade! Só se avança de verdade com direitos e igualdade! Importa homenagear aqui uma grande mulher, antes e após o 25 de Abril, Maria Teresa Horta, falecida agora a 4 de fevereiro, foi uma escritora, jornalista, ativista e poetisa portuguesa. Elas iludem as escuretas dos rostos, a negrura das nódoas do corpo, desatam os nós que lhes atardam, atam e algemam a alma e os pulsos, conversam entre si coisas de enredo, lançam luz dos recantos das vagas, trocam receitas de venenos, murmuram palavras escusas, desejos inolvidáveis. Oh, que dureza bonita! Ataduras e debrumes, com sangue de muita estrela, que despeia raízes, sangrentas as próprias veias. Elas inventam a mata, na clareira assombrada, embrenhadas na vigília, recriam, criam, dominam, viram pombas profetizas, como a alvura de cera, pálidas rosas da China. Oh, tormentas amendoada, solidões e desespero, enquanto de madrugada cavam, enterram, devassam, despontando com o riso as dobras do casamento. Elas brandam, elas buscam, sibilas e amazonas, emudecem as camélias e as roseiras nervosas, feiticeiras arrilosas, filhas da harmonia, partilham as tempestades, derrubam, saturam, fiam. Oh, doçuras sigilosas, no aço do destempero, de incêndios e desesperos, virados pelo avesso, a paixão e a razão entre si estão divididos. Elas recuam, derrubam, dominam as próprias vidas. Com a sua inteligência, tornam-se donas do tempo a semearem agruras pelos meandros do vento. Maria Teresa Horta. Esta concentração também é uma expressão da luta das mulheres contra a guerra e pela paz. O MDM proclama a urgência da luta pela paz e a solidariedade com as mulheres do mundo. A situação internacional, face ao crescente militarismo de força da NATO, articulado com a militarização da União Europeia, comporta elevados riscos para a paz e para a estabilidade mundial, desde logo na Europa e em Portugal. Para além dos custos elevadíssimos, uma guerra de grandes proporções na era nuclear seria uma tragédia. Por isso, pugnamos pelo desarmamento e respeito pelos tratados de não proliferação das armas nucleares e exigimos o cumprimento das convenções que impedem o uso das armas biológicas e químicas. Não podemos aceitar alimentar o negócio da guerra e lutaremos para que o Estado português se desvincule desta norma. O que é urgente, e sim, é um investimento na escola pública, no Serviço Nacional de Saúde, na proteção social, na habitação, para dar melhores condições de vida às mulheres, crianças e ao povo que vive e trabalha neste país. Sempre manifestamos a nossa solidariedade com as mulheres de Palestina, do Saara Ocidental e de outras vítimas de guerra. Sou dirigente do Sindicato de Hotelaria do Algarve e venho dar o meu testemunho como as coisas estão difíceis para uma pessoa que está há 21 anos na Eureste de Portugal e recebe o ordenado mínimo. Recebe o ordenado mínimo com descontos. Para ter um filho na escola não é fácil. Não é fácil porque temos que pagar a escola, temos que pagar o carro, temos que ter gasolina todos os dias para ir para trabalhar. E só queria dar o meu testemunho porque é muito difícil. Obrigada. Obrigada, Fátima. Em nome da União dos Sindicatos do Algarve, da CGTP, saudamos o Movimento Democrático de Mulheres,
e por esta via também todas as mulheres e sobretudo as mulheres trabalhadoras, as jovens mulheres, porque são sobretudo estas que sofrem mais na pele a degradação das condições de vida. Nós hoje temos uma situação social que se tem vindo a agravar e que se tem vindo a agravar substancialmente. O preço dos bens, dos serviços, estão muito mais elevados, uma dificuldade enorme no acesso à habitação, a degradação e o desinvestimento de décadas de política de direita no nosso país nos serviços públicos, nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde, mas também na escola pública, e já este governo a preparar-se para um novo e mais agressivo ataque à segurança social e, portanto, temos depois um problema gravíssimo, que é o nosso país pratica e tem uma política de baixos salários. Para os amigos e as amigas terem uma ideia, 2/3 das mulheres trabalhadoras no nosso país recebem abaixo de 1.000 euros de salário bruto. Aqui a camarada da hotelaria acabou de dar um exemplo. Portanto, a maioria dos trabalhadores, mas em que essa percentagem aumenta quando se trata de mulheres, portanto, vive com o salário mínimo ou pouco mais do que isso. Muitas das vezes estas mulheres e homens, obviamente, têm que recorrer a um segundo trabalho para poderem, não é viver, para poderem sobreviver, para poderem pagar as contas. E agora reparem, o curioso que é o contraste em que os trabalhadores, as mulheres trabalhadoras, com cada vez mais dificuldades na vida, mas depois os grandes grupos económicos, o grande capital do nosso país, a lucrar milhões. Ainda agora veio a notícia de que os bancos, em 2021, ganhavam 3 milhões de euros por dia, que já achamos demasiado, agora ganham 13 milhões. E, portanto, o grande capital, a grande distribuição, a energia, a ganhar milhões e milhões, e cada um de nós com cada vez mais dificuldades, tanto para fazer a vida. Depois há uma outra questão, que é, apesar de ser sobre as mulheres que ainda recai muitas daquelas que são as tarefas da casa, o cuidado com a família, com os filhos, com os pais, com os sogros, apesar de ser, tanto em cima das mulheres que estas tarefas mais caem, são também as mulheres as que têm os horários mais longos e desregulados. Mais Algarve. O Algarve num clique.